Olá, tudo bom mais uma vez? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Beni Alan, vice-líder do Ministério Palavra de Jerusalém, o ministério que é dono desse canal, e vim aqui mais uma vez para trazer um pouquinho da palavra, hoje com o tema salvação, na verdade plano de salvação. Mas vamos falar um pouquinho diferente sobre esse plano de salvação, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma pequena parábola para poder ilustrar com mais facilidade esse plano de salvação. Eu gostaria de ler essa parábola para vocês. Havia um rico fazendeiro que possuía muitas terras e era muito bondoso. Os funcionários deste fazendeiro viviam felizes e moravam em casas na propriedade do fazendeiro, que era muito rico. Um dia, esse fazendeiro foi ao centro da cidade e viu um mendigo dormindo na calçada. Esse mendigo, na verdade, era um ladrão e beberrão. Estava sempre arrumando confusão por ali. O rico fazendeiro ficou com muita pena do mendigo e, mesmo sabendo da sua má índole, resolveu ajudá-lo. Então o fazendeiro se aproximou do mendigo e lhe disse: Ei, você, sabia que você não precisa viver assim? Venha comigo e lhe darei uma nova vida, longe da condenação e do sofrimento. O mendigo então olha para o fazendeiro e lhe estendia a mão com um sorriso no rosto e, não contendo as lágrimas, aceita a oferta e vai com o fazendeiro para a sua fazenda. Assim é a salvação do Eterno, assim é a graça e a infinita bondade. O mendigo não fez nada para merecer, nem sequer podia fazer algo, pois como apagaria toda a maldade já praticada? Assim o amor do Altíssimo é manifesto. Amém? Então, essa primeira parte dessa parábola, dessa história, ela ilustra justamente a graça e a bondade de Deus. Nós vemos em alguns versículos que eu vou citar aqui, muito rapidamente, que Deus, Ele é muito bondoso, pois nós ainda éramos pecadores e nada podíamos fazer para poder mudar isso. Em nós mesmos, nós não éramos capazes de alcançar a salvação. Quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de julgamento. Podemos perceber o seguinte: pecado é a transgressão da lei. Que lei? Lei de Deus. Então, vamos colocar Deus, Ele é o Rei do Universo. Ele é Rei e justo juiz. E dentro desse universo onde Ele reina e Ele tem as suas leis, uma das cláusulas dessa lei é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, o pecado gera a morte. Se o pecado gera a morte e nós pecamos, todos nós estávamos condenados. E não importa quanta bondade a gente pratique para tentar nos redimir, não há como o ser humano se redimir nessa balança. Tentar se redimir nessa balança do pecado seria simplesmente como um homicida que chega diante do juiz e diz: não, tudo bem, eu matei sim, eu matei essa pessoa. Contudo, eu fui uma boa pessoa, eu pratiquei a caridade, eu ajudei muita gente, eu fiz muita coisa boa, isso não conta? Se um juiz, ouvindo esses argumentos, absolvesse esse homicida, ele seria um juiz justo ou injusto? Um bom ou um mau juiz? Na verdade, ele seria um mau juiz, pois a pessoa é julgada por aquilo que praticou. E ele praticou um homicídio. Assim éramos nós, assim somos nós. Como um mendigo, nada que o mendigo fez, entendeu? E nada que ele pudesse fazer apagaria toda a maldade que ele já fez. Ele estava condenado em seus crimes. Mas o fazendeiro vai lá e oferece-lhe a salvação de graça, por pura bondade. Nós temos alguns versículos que exemplificam isso. O Messias, ele morre por nós quando ainda éramos pecadores. Vocês podem encontrar isso em Romanos, capítulo 5, verso 8. Nós somos justificados gratuitamente pela graça do Messias. Romanos, capítulo 3, verso 24. Estando nós
ainda mortos em nossas ofensas, Efésios capítulo 2, verso 5. E isso não vem de nós, essa salvação é dom de Deus, Efésios capítulo 2, verso 8. Infelizmente, essa história não acaba aí, essa parábola continua. Vamos ver como essa história termina. Na fazenda, o mendigo recebeu uma casa, roupas limpas, alimento e um trabalho digno. Mas com o tempo os problemas começaram. Os outros funcionários logo começaram a reclamar para o fazendeiro da conduta do ex-mendigo, dizendo: aquele homem que o Senhor trouxe para cá tem furtado os outros, tem faltado ao serviço, tem bebido e arrumado briga, bateu até mesmo no filho de seu vizinho. Indignado, o fazendeiro chama o ex-mendigo e confirma com ele a sua má conduta. Após isso lhe diz: homem tolo e mau, não te ofereci de boa vontade uma vida digna? Mas mesmo assim você continua a andar conforme seus maus costumes, praticando tudo o que me desagrada, ingrato. Depois disso, por sua ingratidão, o mendigo foi expulso de volta para o lugar de onde havia sido tirado. Depois de ter recebido a graça e bondade do fazendeiro, o mendigo aceitou a oferta do fazendeiro, mas não mudou sua conduta, e isso fez com que fosse expulso por sua ingratidão. Assim, quando um homem aceita a graça do Pai, mas não muda sua má conduta, praticando o que é mal aos olhos do Eterno, será esse homem aceito? Será esse homem aceito diante do justo Salvador e da sua glória? Vejamos o que diz a Bíblia. Se recebemos a graça, devemos estar mortos para o pecado e não continuar nele. Romanos 6, capítulo 6, verso 1 e 2. O seu antigo eu deve morrer para o pecado. Romanos 6, capítulo 6, verso 6. Quem odeia seu irmão é homicida e não tem a vida eterna. 1 João, capítulo 3, verso 15. Aquele que pratica o mal não será justificado. Apocalipse 21, 8. Meus amigos, nós temos aqui exatamente o que acontece após, porque de graça nos foi dado e é dado a todo aquele que crê, a todo aquele que aceita a salvação de Deus através do seu Filho. A todo esse é gratuitamente lhe dado: olha, você tem o dom da vida eterna. Assim como o mendigo foi-lhe dado uma nova vida pelo fazendeiro, de graça. Contudo, a partir do momento em que fomos justificados pela graça, temos o dever de, por gratidão a esse bondoso Salvador, mudarmos a nossa conduta, não continuarmos nos pecados, na transgressão das leis divinas, das leis do Eterno. E isso é muito claro dentro da Bíblia. Não continue a sua má conduta, pois aquele que agora está em espírito, pois ande também em espírito. Aquele que está na verdade deve transformar a sua vida e a sua conduta de acordo com aquela fé que abraçou, sob pena da sua expulsão, sob pena de perder a sua salvação. Ainda há alguns textos do profeta Ezequiel que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, eu vou ler um texto do profeta Ezequiel que fica no capítulo 18, verso 21 e 22. Mas se o ímpio é aquele que pratica má conduta, aquele que pratica o pecado, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Aqui nós vemos falando
falando através do profeta Ezequiel da sua salvação, da vida que ele oferece àquele que é justificado por ele. E aqui ele é bem claro em dizer que aquele que se arrepende dos seus pecados e se converte dos seus maus juízos e da sua má conduta e passa a guardar as leis divinas, esse não morrerá, esse viverá. Porém, vamos continuar um pouquinho aqui em Ezequiel, mesmo capítulo 18, agora versos 24 e 25. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então aqui é bem claro o Eterno dizendo: olha, se você foi justificado, você é o justo, tá? Você deve agir de acordo e deve abandonar o pecado, como nós lemos lá em Romanos. Porque se você não abandonar esse pecado, por causa da sua má conduta, você morrerá. Vamos concluir o texto falando em Ezequiel 18, 26 e 27. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Para quem tiver oportunidade, leia o capítulo 18 de Ezequiel por completo. Eu peguei apenas alguns trechos para resumir, para o vídeo não ficar muito longo. Mas leia por completo, porque é uma explicação muito boa, uma explicação esplêndida de como o Eterno vê a conduta de salvação. Aonde ele diz nesse texto que ele espera, a vontade dele é que todo o ímpio se converta dos seus maus pecados, que toda a alma se salve. Porém, ele oferece gratuitamente essa salvação a todos. Nós devemos fazer apenas duas coisas. Primeiro, aceitar a sua bondade, a sua salvação, aceitar o sacrifício do seu Filho em nossas vidas, para que essa graça possa entrar em nós. Segundo, convertemos, arrependemos e mudar de vida e de atitude. São as únicas duas coisas que nós, condenados à morte pelo nosso pecado, devemos fazer para receber esse dom gratuito e divino. Eu sei que eu resumi uma coisa muito grandiosa em apenas 14, 15 minutos de vídeo, mas pode ficar, é natural que fiquem muitas dúvidas. Deixem as suas dúvidas nos comentários, deixem textos que vocês querem que sejam melhor esclarecidos nos comentários e nós faremos novos vídeos explicando isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que ajuda muito. Lembre-se que a divulgação desses vídeos depende da sua colaboração. Um shalom a todos, paz e bênção, e até o próximo vídeo.